Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma reprogramação. Então, quem sou eu aqui na minha vida? Eu, Jaqueline, na minha vida, carrego as minhas memórias, as minhas experiências de vida, os meus anos de prática, de experiência, as minhas memórias ancestrais, a carga genética e epigenética de quem veio antes de mim, carrego os meus níveis de alma. O que são os níveis de alma? As emoções, os traumas, as histórias, tudo isso a nível de alma, que são as emoções, as feridas, aquilo que foi curado, aquilo que não foi curado, e o nível de coletivo. O que é o nível de coletivo? Aquilo que a gente recebe do todo. Então, por exemplo, a pandemia foi um grande exemplo de coletivo, que tinha o medo maior do que tudo com essa energia rondando cada um de nós. Então, nós somos impactadas e influenciadas por essas quatro esferas. Eu, níveis ancestrais, níveis de alma e nível coletivo. E quando eu penso quem sou eu, qual é a história que eu me conto? Qual momento da minha vida traumática, das minhas histórias, eu fico presa contando e remoendo? Qual é o nível de vitimismo que tem nessa história? Já contei, não sei se eu já contei, mas não sei se vocês lembram de que eu passei por um término de um relacionamento onde, quando foi muito difícil terminar, quando eu terminei, vieram ameaças, perseguições, muitas situações. E num primeiro momento, quando eu fui fazer uma terapia, o rapaz que estava me atendendo me perguntou: tá, mas e qual é o teu nível de responsabilidade nisso? Eu falei: nenhuma. Eu sou a vítima nessa história. Ele falou: não, você não é vítima. Você é responsável, inclusive, por aquilo que você permite que o outro faça. Enquanto a gente passa a assumir esse papel de responsabilidade, a gente não permite mais certas coisas. E principalmente quando a gente vive isso na prática. A pessoa só vai até onde a gente permite. A pessoa, ela testa. Ela vai mais um pouco, ela vai mais um pouco. E se você não tem limites muito bem claros, pessoas que sabem disso tendem a ultrapassar esses limites. Aí você se sente prejudicada, você se sente muitas vezes invadida, desrespeitada, mas você não colocou limite nas pessoas. Só que porque é a grande dificuldade que a gente tem de colocar limite? Principalmente quando a gente pensa em colocar limite, vem o sentimento de culpa. Por que é que eu não consigo dizer não para uma pessoa? Porque quando eu digo não para uma pessoa, existe a possibilidade de ser mal vista por essa pessoa. Existe o medo e a insegurança de perder o amor daquela pessoa. E aí, muitas vezes, a gente cai na ilusão de que se eu for a boazinha, se eu for a perfeita, se eu for tudo que a pessoa precisa que eu seja, ela vai me valorizar. E isso acontece em todas as áreas da vida, tanto quanto uma empresa. Se você não é um líder muito bem consciente dentro da tua empresa, as pessoas passam a abusar da tua boa vontade, relacionamento com amigos, com família, no relacionamento de casal. Se você não tem limites muito bem claros, às vezes aquilo não é um problema para a pessoa e acaba ultrapassando certos limites. E aí, quando você vê, você está sobrecarregada, cheia de coisas, não consegue se posicionar, não consegue dizer não e muitas vezes explode. Mas por que é que chega numa exaustão tão grande? Muitas vezes porque nós aprendemos que para sermos amadas, nós teríamos que ser úteis. E a grande maioria das mulheres confunde o ser útil com o ser amada. Então pensa que para que eu seja amada, para que eu seja valorizada, eu tenho que fazer tudo para todo mundo. Só que isso só te leva para um estado de exaustão, onde você não consegue se posicionar, onde tem medo de dizer não e perder o amor dessa pessoa. E ao invés das coisas ficarem mais leves para você, as coisas acabam se tornando cada vez mais pesadas, cada vez mais sobrecarregadas, e cada vez mais você tem dificuldade em dizer não.
Mas por que o medo de dizer não? Pelo medo de perder o amor, pelo medo de deixar de pertencer. Então, a tua história não começou aqui hoje, não começou eu aqui na minha vida. Eu carrego memórias, e carrego memórias em todos os sentidos. Memórias de corpo físico, traumas no corpo, é, memórias de relacionamentos fracassados, memórias de mulheres desrespeitadas, abusadas, que sofreram ou que tiveram que dar tudo de si, ou que não eram valorizadas da forma como gostariam. Então, quando a gente começa a pensar e questionar os nossos porquês, o porquê agimos de determinada forma, o porquê nos comportamos assim, que tipo de pensamento e sentimento traz esse resultado na nossa vida? Então, não começou em mim, começou mais para trás. E um grande ponto muito importante na nossa vida que tende a moldar muitas vezes a grande base do tipo de relacionamento que vai viver é o amor de quem eu mais busquei na infância, do meu pai ou da minha mãe. De quem eu buscava o amor? De quem eu buscava o olhar? Do pai ou da mãe? O que eu fazia para conquistar esse amor? E às vezes o pai, a mãe era presente fisicamente, de corpo presente, mas emocionalmente era completamente indisponível. E não porque não amava, não porque não sabia demonstrar amor, mas porque não tinha como. Porque muitas vezes veio de uma educação mais rígida, onde não podia demonstrar sentimento, não podia demonstrar amor, e aí tende a passar isso adiante para os filhos. Então, quando a gente pensa o amor de quem eu mais busquei na minha infância, do meu pai ou da minha mãe, ali começa a nossa programação dos nossos relacionamentos. Então, o amor de quem eu mais busquei? Por quem eu me senti rejeitada? Pelo meu pai ou pela minha mãe? Rejeição leva à obsessão. Eu me torno obcecado por aquele, aquela que me nega amor. Então pensem, de quem eu buscava o amor? Do pai ou da mãe? Quem eu precisava ser para merecer esse amor? E aqui muitas vezes a gente entra num looping de ser a mulher perfeita. Então, por exemplo, assim, eu busquei o amor da minha mãe. Quem eu tinha que ser para minha mãe para que eu pudesse me sentir amada por ela? Eu tinha que ser aquela menina perfeita, que não erra, que não, que vai bem na escola, que ajuda em casa, que ajuda com os irmãos, que faz a tarefa, que trabalha fora, que dá conta de casa, aquela menina perfeita que não dá trabalho. Quem eu tinha que ser? Qual era o tamanho da carga que eu tinha que carregar para conquistar esse amor? E aí o que que acontece? Aquilo é uma programação. Eu tendo a replicar isso que de alguma forma funcionou e levo isso para as minhas outras relações. Então, o que que acontece? Quem eu tinha que ser para merecer o amor daquela pessoa? Em outro nível de relação, eu tendo a replicar aquilo que funciona. Então, se para minha mãe eu tinha que ser a pessoa perfeita, eu tinha que ser aquela menina que não dá trabalho, que faz tudo e que muitas vezes se sobrecarrega para assim merecer amor, essa é a programação que eu recebo, essa é a programação que eu entendo que eu preciso fazer para me sentir amada. Então, onde é que iniciou? O amor de quem eu mais busquei? De pai ou de mãe? Quem eu precisava ser para o pai ou para a mãe?
essa pessoa que você precisava se tornar para ser amada pelo pai ou pela mãe tende a ditar a forma como você se vê e a forma como você se comporta nos relacionamentos hoje. Então, observe quem eu precisava ser, o que eu precisava fazer para merecer o amor de pai e mãe. E percebam quantos desses comportamentos vocês ainda trazem na vida hoje, tentando se adaptar ou se encaixar em situações como se para ser amada precisasse fazer esforço, como se para merecer o amor precisasse de algo muito mirabolante. Então, muitas vezes, dentro dessas situações, a gente acaba entrando em situações de dependência emocional. E o que é dependência emocional? É quando o amor machuca, é quando o amor dói, é quando eu tenho que abrir mão de mim e fazer aquilo que seria interessante para o outro, aquilo que eu teria que fazer para que eu pudesse receber o amor do outro. Eu abro mão de mim, eu me torno aquilo que o outro gostaria que eu fosse. E aí chega um determinado momento da minha vida que eu não dou mais conta de sustentar, porque eu estou exausta, eu estou equilibrando mil coisas, mil pratos, e ainda assim eu não me sinto amada. E muitas vezes a gente se coloca ao lado de um, ao lado do outro, e a gente começa a ver um como um vilão, outro como uma pessoa mais boazinha, outro como uma pessoa mais amigável. Só que isso tudo tem uma origem. Lembra que a origem do se sentir amada começou lá com a rejeição. Então vamos recapitular. Rejeição leva à obsessão. Eu me torno aquilo que o outro gostaria que eu fosse para me sentir amada. O amor de quem eu mais busquei? De pai ou de mãe? Quem eu precisava ser para que eu pudesse me sentir amada? Hoje, até que você não observe, você não traz isso para a consciência, você tende a se comportar dessa forma, buscando pelo amor de quem faltou. Só que muitas vezes o que acontece? Tem o pai, tem a mãe, eu me coloco ao lado do pai e da mãe. Deixa eu demonstrar aqui com bonecos para vocês, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. O que acontece? Quando eu entro na dinâmica de me sentir abandonada, rejeitada, ou ter que ser uma pessoa que eu não sou para me sentir amada, eu me coloco ao lado de um dos dois. Então, observem comigo, se vocês tiverem dúvidas, me interrompam, mas isso aqui precisa ficar muito bem claro, tá? Conseguem ver aqui? Ó. Então, Sim. aqui estou eu. Aqui estou eu. Não, desculpa. Aqui está a minha mãe. Aqui está o meu pai. Aqui estou eu. O amor de quem eu mais busquei na minha infância? Da minha mãe ou do meu pai? Lembra que nós não falamos necessariamente de presença física. Nós falamos de disponibilidade emocional. Não necessariamente uma pessoa que estava presente é uma pessoa que está disponível. Qual é a diferença de uma pessoa disponível e uma pessoa indisponível? O que é uma pessoa indisponível? A pessoa estava ali de corpo presente, mas ela era indisponível no sentido de estar muito ocupada com muitas histórias, indisponível no sentido de estar ocupada com a família de origem. Então, a minha mãe estava presente aqui, mas ela não me ouvia, ela não me dava carinho, ela não olhava para mim, ela não dava atenção. O meu pai também não dava.
O meu pai estava ocupado, trabalhando. E aí, o que que acontece? Eu busco por um, está indisponível Já que a imagem está cortada, poderia mover um pouquinho mais para para onde? isso, perfeito. O Ah, outro, para mim, da esquerda, mas está perfeito agora, já consegue se ver tudo. deu certo? Uhum. Deu, obrigada. Então vamos lá. Quando a gente fala de indisponibilidade para se sentir amada, não significa que a pessoa não estava presente, significa que a pessoa estava indisponível emocionalmente. Porque às vezes a pessoa fala: não, já que eu tive uma mãe presente, eu tive um pai presente, esse não foi o problema da minha vida. Só que o que que acontece? Rejeição leva à obsessão. Eu queria me conectar com a minha mãe, só que a minha mãe estava envolvida com o trabalho, com os afazeres dela, com as situações dela, com as coisas dela, ou ainda estava resolvendo o problema do vô e da avó. Essa criança não tinha acesso ao amor da mãe. Quando essa criança cresce e vai se relacionar, ela vai buscar esse modelo, esse padrão de pessoa indisponível, que foi aquilo que ela aprendeu. Ela não consegue ver uma situação diferente disso. Você está entendendo, Eurídice? Tô sim. O que que acontece? O meu inconsciente só vai conectar com aquilo que, de alguma forma, ele é familiar. Então, se eu cresci num ambiente onde a mãe era ocupada demais, o pai era indisponível, é o esquema de chave e fechadura. Eu não vou buscar na minha vida algo diferente disso, porque essa é a programação que eu tenho. Eu vou buscar aquilo que, de alguma forma, em algum lugar, o meu inconsciente conhece. E aí, o que que acontece aqui? Aonde é que eu me perco? Porque quando eu vou me relacionar, eu encontro uma pessoa indisponível emocionalmente. O que é uma pessoa indisponível emocionalmente? É uma pessoa que não está com os dois pés dentro do relacionamento. É uma pessoa que não consegue amar por inteiro. É uma pessoa que não consegue entrar dentro do relacionamento. Ela está como se fosse com um pé aqui, um pé lá. Por exemplo, uma pessoa que trai, uma pessoa que está com alguém, está com outra pessoa, uma pessoa que trabalha demais. E essa indisponibilidade, ela pode ser ocupada por várias coisas de diferentes maneiras. Pode ser ocupada por uma pessoa, pode ser ocupada pelo trabalho, pode ser ocupada pelos filhos. É como se o lugar ao lado dessa pessoa estivesse indisponível. E aí o que que acontece? Eu tenho que fazer um esforço muito grande para ser amada. E aí eu me conecto com uma pessoa indisponível. Mas aonde é que eu aprendi isso? Não começou do nada, não começou em mim, começou aqui. E hoje, na minha vida de adulta, eu só estou replicando aquilo que eu aprendi. Então, eu ainda estou fazendo esforço para ser amada, por quê? Porque eu ainda estou rodando lá no padrão que eu aprendi que eu precisava fazer esforço para ser amada. Só que aí você aplica isso dentro do relacionamento de casal. Você coloca o outro no centro da tua vida. Você começa a fazer tudo pelo outro para você ver o que é que você recebe. Desgaste, frustração, cansaço, exaustão, sentimento de solidão, muitas vezes estando acompanhada. Por quê? Eu só estou replicando. E dentro do relacionamento de casal, isso não vai funcionar. Esse esforço até funciona no trabalho. Quanto mais eu faço, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu aplico, mais resultado e mais benefício eu tenho. No relacionamento de casal, isso só me gera ilusão, decepção, frustração
e sentimento de solidão. É como se fosse uma balança. Bom, entendi que isso aqui veio aqui de trás. Já entendi. Agora estou eu aqui no relacionamento, tentando fazer isso aqui dar certo. O que é que eu faço? Eu vou lá e faço um pouquinho pelo outro. Ao invés de esperar o outro me responder, o outro não me respondeu, ou o outro não me deu na mesma proporção. Ao invés de me recolher e esperar o outro fazer por mim, eu vou lá e faço um pouco mais. Opa, criou um distanciamento ainda maior. Ao invés de esperar o outro fazer por mim, eu vou lá e faço um pouquinho mais. Ai, não tive resposta, não tive retorno, não consigo fazer ele me acompanhar. O que que eu faço? Eu me retiro dessa situação? Não, eu vou lá e faço ainda mais. E faço ainda mais. E vira um distanciamento tão grande que não consegue nem equilibrar. Aí o que que acontece? O outro vai embora, porque não tem como equilibrar isso. Quando um dos dois faz demais, cria esse afastamento. Então, qual é a dinâmica para um relacionamento funcionar? Eu faço e eu recebo. Eu faço e eu recebo. Para que essa troca possa acontecer. Quem já fez demais sabe que vai chegar um momento que vai gerar um distanciamento, que esse relacionamento, se ele não acabar, a mulher vai se sentir esgotada, frustrada, decepcionada. Na grande maioria das vezes, não acaba. Não acaba, mas fica aquela coisa enrolada de eu estou aqui, mas não queria estar. Eu estou aqui, mas é como se eu estivesse planejando o meu plano de fuga, porque eu já não dou mais conta de sustentar isso aqui. Só que o que que acontece? Aonde é que está o erro? O erro está em fazer demais, fazer sem receber. Então, um primeiro passo muito importante é a gente entender que nós não somos tão boazinhas assim. E todas nós fazemos alguma coisa esperando alguma resposta em troca. E não é porque, eu sou uma pessoa má, mas é porque fazer mais é como se o outro ficasse em dívida comigo e tivesse que fazer para me alcançar. Só que aí o outro não faz, isso cria um distanciamento e é como se trouxesse uma superioridade na relação. Por quê? Sou eu que estou fazendo demais, é ele que está fazendo de menos. Sou eu que estou me esforçando para ser amada, sou eu que estou tentando salvar ele. Muitas vezes a gente vê isso como uma forma positiva, mas na verdade não é uma forma positiva, é uma forma de exaustão e que não te leva a lugar algum. Principalmente cria esse afastamento, esse distanciamento e faz com que você se sinta sozinha. Então, sim, o sentimento de rejeição, o sentimento de solidão, mesmo estando dentro de um relacionamento, ele é real, ele existe. E como é que a gente faz para Sim. equilibrar isso? E Jaca, Pode e falar. eu acho que isso também faz com que o parceiro fique acomodado. Fica acomodado. Tá, já vou chegar nesse ponto aqui. O que que Ok. acontece? E te digo por experiência própria. Somos nós, mulheres, que muitas vezes deixamos eles mal acostumados. E é isso que eu falo para vocês. A gente não faz tudo de bom coração. A gente faz, sim, esperando algo em troca. A gente faz esperando nem que seja uma migalhinha de atenção, a gente espera. E aí o que que acontece? Quando eu faço algo e o outro não me acompanha, eu me sinto frustrada. Só que o que que acontece na cabeça de um homem? Ela foi, ela fez, ela não precisa de mim. Eu vou me ocupar com outra coisa.
Ah, vou sair tomar uma cerveja com os meus amigos. Vou jogar bola. Vou fazer não sei o quê. Ela consegue. Ela dá conta. Ela faz tudo sozinha. E aí ele vai buscar ser útil em outra direção. Um homem, ele sempre vai buscar ser útil. E aí o que que acontece? Se ele não se sente útil ao teu lado, ele vai buscar um lugar onde ele possa ser útil. E aí eu falo para vocês, aí depende do caráter de cada um, depende do posicionamento de cada um. Tem homem que vai ocupar esse lugar no trabalho. Tem homem que vai ocupar com outras mulheres, tem homem que vai ocupar com outra família. Mas o que é que esse homem está buscando? Ser útil. Quanto mais espaço você busca para resolver tudo sozinha, maior é o distanciamento que acontece entre vocês. Quanto mais você solicita a presença dele, mais útil ele vai se sentir e mais perto de você vai conseguir trazer ele. Então, entendam que um homem quer ser visto e quer ser admirado. E onde muitas vezes a gente erra? Na cobrança, na expectativa, ou às vezes ele até faz algo, mas quando não sai do jeito que nós gostaríamos que fosse, da forma como nós gostaríamos que fosse, muitas vezes vem crítica, muitas vezes vem reclamação, e aí o que que acontece? Ele não se sente valorizado, vai buscar um lugar onde se sente valorizado. Já que, mas é tudo sobre o homem, eu que tenho que puxar ele. Entendam que você é a maior beneficiada de trazer ele para perto. Por quê? Você para de carregar tudo sozinha, você para de sustentar tudo sozinha, você abre espaço para ele ser o homem, ele se sente útil, e se ele sente útil, sente reconhecido e sente valorizado, mais coisas ele tende a querer fazer por você, mais dedicação ele vai querer te dar. Agora, se você faz tudo, se você não precisa de nada e você dá conta de tudo sozinha, ele vai buscar algum lugar para ser útil. Então comecem a pedir ajuda. Agradeçam quando recebe ajuda. Agradeça quando ele se mostra presente. E por mais óbvio, por mais básico que pareça, por mais simples que pareça, ninguém te deve nada. Muitas vezes você pensa, mas ele é meu marido, ele tinha que fazer isso, ele tinha que fazer aquilo. Ninguém tem que nada. A pessoa faz porque a pessoa te ama, a pessoa te respeita, a pessoa te valoriza. Só que muitas vezes nós nos perdemos fazendo muito pelo outro, porque no fundo nós estamos buscando por amor. Eu não faço tudo sozinha porque eu quero ser a guerreira que dá conta de fazer tudo sozinha. Eu faço tudo sozinha porque, no fundo, eu estou buscando reconhecimento e aplausos, e, no fundo, foi assim que eu aprendi a ser amada. No fundo, eu aprendi que eu precisava fazer esforço para ser amada e precisava ser a filha perfeita. Aí eu coloco tudo e todos, muitas vezes, à frente do meu casamento. Às vezes, dou prioridade muito para minha família de origem e não olho para o meu marido. Não consigo olhar para os meus filhos. E isso foi um atendimento que eu fiz há poucos dias atrás. A mulher estava com a mãe doente e estava passando por um problema com a filha, adolescente. Só que o que que acontece? Por que que a mãe não conseguia se aproximar da filha? Porque a mãe não estava aqui com o pai. A mãe estava aqui preocupada com a mãe dela. Já que, mas eu preciso cuidar da minha mãe, ela só tem a mim. Sim, você pode ajudar a cuidar da tua mãe, mas a tua grande prioridade está aqui. Primeiro no relacionamento de casal, depois com os filhos, porque se não está bem aqui, vai trazer problemas aqui. Então pensem comigo. O amor de quem eu mais busquei? Do pai ou da mãe? E aí, quando os pais vivem em guerra, um fala mal do outro, um fala mal, um joga o filho contra o outro. E aí aqui nasce um padrão de triangulação.
Onde é que nasce um padrão de triangulação? Quando eu me envolvo no relacionamento de casal dos meus pais. Então pensa aqui, quando os teus pais nasceram, quando você nasceu, os teus pais já eram tão adultos, já sabiam tanto o que faziam, que eles até já transavam. Quem é você para chegar depois e querer dar palpite na vida deles? Se você pensar hoje, você aceitaria palpite dos teus filhos? Você não olha para o teu filho, para os teus filhos e pensa: o que que essa criança sabe? O que que essa criança tem direito de dar palpite na minha vida? Não tem direito nenhum e eu não quero nem ouvir. Só que na tua vez não foi assim. Você queria se meter lá no meio do pai e da mãe, dizer quem que estava certo, quem que estava errado, quem que devia fazer diferente, quem que devia fazer isso, devia fazer aquilo. E aí eu tô aqui, ó, envolvida no rolo de pai e de mãe. E aí quando eu caso, eu vou fazer o quê? Às vezes não consigo nem olhar para o meu casamento, porque eu tô toda envolvida aqui em rolo. Às vezes eu aprendo que casamento é esse caos aqui mesmo e que é assim e tá tudo certo. Às vezes eu nem consigo olhar, não consigo confiar, não consigo acreditar, porque eu olho para os homens como eu via o meu pai. Um homem que mentia, um homem que enganava, um homem que traía, e às vezes eu nem olho para o meu pai, eu olho para o marido da minha mãe. E aí o que que a vida faz? Me traz um homem bem igualzinho ao meu pai. Conseguiram entender com clareza isso? Querem falar? Podem abrir o microfone. Mais claro do que a água, gente. Ai, Jaque, Jaque. Quando a Jaque disse os teus pais já eram adultos, até já transavam e você vem lhes dizer o que fazer. Caiu-me aqui a ficha de quando o meu pai arranjou a segunda mulher. É, tu tinhas de ver o bafafá que eu fiz, mas era escândalo grande. Eu já rainha da razão, a que sabe tudo. Aí me meteram onde não fui chamada. E a melhor parte é que o meu pai e a minha mãe, os pombinhos, estavam bem à vontade naquilo que estavam a fazer. E isso não era um problema para eles, era um problema para Era você. um problema para mim, da enxerida já intrometida. Exatamente. Yeah. E é mesmo assim. É. Já é o tema dos meus pais é um pouquinho diferente. Ah, eu sempre fui a queridinha do papá. E quando meu pai se separou, ah, quando ele se separou da minha mãe, a minha mãe, a família da minha mãe, como sabiam que eu era a queridinha do papai, todo mundo me dizia, acabaram me imputindo na minha cabeça que só eu conseguiria trazer o meu pai de volta. Olha o tamanho da responsabilidade de trazer o pai para volta de casa. Olha, já que eu vivi nisso anos, anos. Eu já era E mocinha, eu não, pior eu do não, que isso, achando que a responsabilidade do pai ter ido embora era tua porque você era a única capaz de trazê-lo de volta. é, eu fiquei com isso durante muitos anos. E a minha mãe, assim, tinha coisa, tudo que o meu pai gostava. O meu pai gostava de peito de frango, do peito de frango, eu não gostava, mas a minha mãe me dava porque ela dizia que era tudo meu pai, tudo. Ele leva para mim, tu és tudo, teu pai, tudo, tudo, tudo. Você acabou virando teu pai. Yeah. Olha, Ela, durante muito tempo, eu tinha muitos traumas de namorar, quando falava, porque eu pensava, não, essa coisa de relacionamento depois se separam. Eu pensava muito assim. ah, você pensava que ia ficar um pouco e que a pessoa ia embora. Se a minha mãe se separou, então. E depois eu tinha amigas que os pais também se separavam, os pais que não se separavam estavam sempre em bulhas em casa. Uhum. Então nós se juntávamos, ficávamos assim a conversar. Isso não vale a pena. Isso Mas acaba você sempre se entende separando. quando a gente fala de padrão, que esse é o padrão que você recebe
e até que você não identifica na tua cabeça, no teu mundo, é só aquilo ali que existe. Ah, eu nem vou casar, porque se eu casar, a pessoa vai embora mesmo. Ah, eu vou ficar um pouco com esse, mas daqui a pouco ele vai embora. E para que que eu vou casar? É isso. Olha, olha, eu lembro o meu primeiro namorado, assim, ele é quem me traiu, ele é quem veio me dizer que me traiu, e eu fiz questão dele, ele disse, nem ele quis ficar comigo, mas eu disse, não precisa, pode ir, porque eu sei que isso não vai dar em nada, Se não acabar agora, depois acaba. vai acabar depois, então eu já sabia que isso ia acontecer, então podes ir. E eu tive mesmo que fazer, primeiro, a igreja, eu sou católica, a igreja, né, em si já foi me dando alguns. E depois de tantos, tem uma amiga que é muito ligada à espiritualidade e foi me dando alguns conselhos. E uma das coisas que foi a Tinala também que me ajudou muito numa mentoria que eu fiz. E aquela mentoria é que com a Sônia, lembra, Tinala? Lembro sim da Sônia. Yeah. E aquela mentoria que me abriu assim é que tirou o véu dos meus olhos, né? E não Que eu precisava consegui ser assim. eu consegui chegar, né? E falar com a minha mãe sobre essa situação do que aquilo me e que eu não tinha nada a ver com aquilo. O meu pai vive já que só para ter uma ideia, o meu pai vive com uma senhora. Mas foi a primeira vez que você conseguiu tirar o peso da responsabilidade do pai ter saído de casa? Sentar mesmo com ela e dizer, olha, mãe, assim, e por que que tu achavas que eu iria fazer alguma coisa? Eu não tinha como fazer nada. Esse assunto é vosso. E se vocês dois que fizeram esses filhos não conseguem se juntar outra vez, ninguém vai conseguir. Só vocês dois têm essa capacidade. E falar assim, e falar de mulher para mulher. Porque depois daquela mentoria, eu consegui falar abertamente sobre as coisas que eu não achava certo e aceitava. Eu aceitava muita coisa. E naquilo, Salvadora! eu aceitava muita coisa, eu carregava muita. Já que assim, era incrível. Tudo que meus irmãos queriam, eu fazia. Tudo, tudo, tudo. Só para não ter cana. Não eram só os teus irmãos, fala a verdade. Não, era assim, todo. Eu cheguei a uma altura que até. Os teus colegas Sim, eu fazia trabalho dos colegas. Eu não conseguia dizer não. não conseguia dizer não. O meu não, eu não sei onde é que estava. Eu, quando comecei a dizer não, as pessoas olhavam para mim assim, com os olhos arregalados. E é Não, que disse não. aconteceu com ela. A minha irmã, quando eu comecei a dizer não, a minha irmã ficou extremamente chateada comigo, deixou de falar comigo por algum tempo. Ah, Mas tudo porque é eu comecei a lhe isso que dizer não. acontece quando você é a mulher boazinha que faz tudo para todo mundo. Quando você começa a se posicionar e você começa a dizer que não, ou você enlouqueceu, ou agora você é a malvada. O que aconteceu com ela? Acho que ela enlouqueceu. Mas você não Não, só parou de ser boba. e tem uma coisa, já que quando a Jaque estava a falar sobre o amor de quem nós mais procuramos, no meu caso é o amor do meu pai. E eu estive a conversar com meu irmão em tempos, ele disse: Tu sempre foste a filha favorita do pai. Eu disse: Não, eu nunca fui a filha favorita, eu sempre fui a filha que fazia tudo certo, o que ele queria. E Buscando Exatamente isso, o meu Tinaló. irmão é que era o filho favorito, só que Favorito, ele era o filho favorito assim, o na rebelde. dele, né? Que vivia a vida dele. Eu vivia para agradar o meu Olha, pai. exatamente, eu E também vivi isso. onde o meu pai se sentasse, ele falava de mim, não, essa minha filha, nem pensar, eu não preciso me preocupar com nada, porque ela, nana, e eu me enchia já como se tivesse a dar o show todo, sem saber que aquilo era uma grande armadilha, né? Para mim mesma, como pessoa, perdi a identidade. Não, e E não depois só ficou isso. isso, Não só isso de perder a tua identidade, mas o quanto de coisa você sustentou sozinha durante muito tempo sozinha. para não ser Isso, aquela que dá trabalho, para não ser isso. aquela que precisa de ajuda. Que olha, Yeah. olha como eu sou Exatamente assim. boazinha. Eu não preciso de nada, nem de ninguém. Só que no E, fundo, é isso que a Eurídice falou. E a gente começa a deixar o homem frouxo
Porque a gente começa a fazer tudo por ele também, a gente coloca ele nesse bolo. Exatamente, faz tudo, organiza tudo, dá conta de tudo. E olha que eu vou te contar já que 90% das coisas que eu fazia nem gostava. Era mesmo um esforço assim, grande, mas de tanto ser um esforço passou a ser natural. E hoje, quando eu abro os olhos para toda essa dinâmica de compreensões, é, eu tinha muitas dores nas costas, nos ombros, era o peso. Eu penso, Custou muito caro era isso. carregar tudo isso. E Eixa, você Yeah. quer falar, quer compartilhar a tua história, as tuas percepções? Não? Abre o som, podes abrir. Pode abrir. Embaixo aqui, ó, no cantinho esquerdo, tem um microfoninho. Clica em cima dele, ele vai sair esse risquinho vermelho que está em cima. Aí. Só percebi agora, desculpa. Bem, eu não sabia que era a filha preferida do meu pai quando era criança, mas eu era muito por conta da minha educação e do respeito que eu tinha por ele. Eu não sabia que era a filha preferida dele, mas ele dizia para as pessoas todas. Eu percebi isso quando já era mais velha, já estava muito independente e com tudo nas minhas costas. É que eu percebi, oh, afinal eu era a filha predileta do papai, eu nunca soube disso. Então, o meu caso com os meus pais é particular. E eu deixei de ter contactos com a minha mãe muito cedo, contactos como deve ser de mãe e filha. Então, Yesha, eu não sempre fui existe algo que deve ser. Você não é obrigada a manter contato com os teus pais. Não existe uma regra de que se você não manter contato com os teus pais, você é errada ou isso não é possível. Eu sei que isso é muito assustador quando se fala, eu não tenho contato com a minha família. As pessoas têm um primeiro impacto muito grande. Mas a grande questão não é que você tem que ter contato, a questão é o quanto isso está resolvido dentro de você e como você leva isso para a tua vida. Você não necessariamente precisa ter contato, mas a questão é como isso está resolvido dentro de você. Ah, eu cortei o contato porque nós brigamos, eu estou magoada, eu estou chateada e eu não quero mais falar. E isso te traz um peso. Mas você entende a diferença de que não é o contato em si, mas é o que está dentro do teu coração? O problema não é você não ter contato, o problema é você carregar, não ter o contato porque você carrega uma mágoa dos teus pais. E isso traz consequências, não é que é um problema, mas isso traz consequências para a tua vida. E principalmente em relação ao Não, relacionamento de casal. já tive, já tive mágoas sim com a minha mãe, porque eu me lembro que eu servia muito. Servia muito. Os meus pais não eram estáveis financeiramente. E como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a sustentar praticamente a casa, mas não era porque eles pediram-me, era porque eu me sentia a necessidade de poder servir os meus pais. Só que, no Só que fundo, no momento estava em que buscando por amor, reconhecida pelo que poderia proporcionar. é verdade. E quando um dia eu disse que não podia servir, isto tudo veio à tona. Em vez deles entenderem que eu não tinha como servir, como dar o dinheiro, como fazer, eles não procuraram entender isso. Simplesmente me tornei um problema para minha mãe, especialmente. E ela começou a desprezar. Eu tenho filhos desde muito nova, começou a desprezar os meus filhos. Teve uma situação muito desagradável. As outras coisas que eu não percebia, depois comecei a perceber, porque eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes, depois desse posicionamento deles, dela especialmente. Mas hoje já é um caso que não é um problema, é um caso que já, no meu coração, Então, isso já não é problema, isso mas eu é o costumo. que a Juridice falou. Num primeiro momento, quando você diz não, isso é muito assustador e muito impactante para as pessoas.
E sim, tem gente que vai ficar chateada, tem gente que vai ficar magoada. E hoje é só você perceber, por isso que eu te falo, a questão não é nem você não ter contato com os teus pais, a questão é o quão resolvido isso está dentro de você. E talvez você mesma criou essa condição de ser amada a partir daquilo que você proporciona, a partir daquilo que você oferece. Aí, a partir do momento em que você não tem mais como oferecer aquilo, ou você não serve mais, ou você enlouqueceu, ou aquilo não é mais para você, ou você já não é mais bem-vinda. Só que o grande ponto que você precisa No caso, eu observar senti, o grande ponto que você precisa no caso, eu observar senti, é o quanto de esforço você fazia para ser amada e o quanto você tinha que sustentar tantas coisas para ser amada. E o que é que você faz a partir disso? Você observa quais desses comportamentos você ainda traz na sua vida. Porque sim, apesar de você ter melhorado, você ter mudado, com toda certeza, algum resquício de alguma parte disso você ainda traz para a tua vida e para os teus relacionamentos de uma forma geral. Então, seja muito sincera com você e pense aonde você ainda faz muito esforço para ser amada. E não precisa responder, eu Isso, só acho que eu fiz esse pense, só exercício. isso, amadureça a isso, ideia. Jaque. Eu, por acaso, Eu houve fiz esse uma exercício. fase, Ah, diga, diga. não ouvi esta. Ah, eu disse a Jaque Estava a que eu dizer, Deixa, Francisca, deixa só a Iesha concluir, já te ouvi. Só um minutinho. Pode concluir, Iesha. ah, eu até perdi um pouco o fio. Acho que podemos deixar a Francisca falar. Porque a chamada estava, acho que está um pouco a travar. No momento em que eu falo, a Ti também fala. agora Então já não se ouve consegui. bem. Agora acho que passou. Bem, eu estava a dizer que eu fiz este exercício de forma inconsciente. Eu não sabia que isso era tão importante para mim. Mas eu parei na altura e comecei a analisar, oh, se eu sirvo só para isso ou para aquilo, então, na verdade, aqui não existe um amor de mãe e de filha. Deixa-me ficar um pouco a apreciar o cenário para onde é que vamos chegar. E quando eu fiz esse exercício, eu percebi que a minha mãe não tinha muito amor para me dar, de facto. Então, só que aqui você Mas, não entre de um extremo para o outro. Por quê? Não significa que a tua mãe não tem amor para te dar. Ela tem o amor que ela conhece e o amor que ela recebeu. Da mesma forma que você não tem como dar para alguém aquilo que você não conhece, como você não recebeu, a tua mãe também não tem como dar para você algo que ela não conhece e não recebeu. Não sei, não conheço a tua mãe, mas provavelmente um carinho, um amor na forma de cuidado, na forma de preparar uma comida, na forma de um elogio. Não sei como a tua mãe respondia, mas não é porque você não é mais útil, que você não é mais amada, que não existe amor da sua mãe para com você. Não leve para o outro extremo, porque levar para esse outro extremo também te traz mágoa. Não significa que não existe amor da sua mãe. Significa que ela só te dá aquilo que ela tem e que ela só demonstra da forma como ela sabe demonstrar. E não é culpa dela. E também não é culpa tua, era falta de consciência. Você se colocou num lugar onde fazer muito por ela era buscar amor. Você parou de fazer tudo para buscar amor. Não significa que o amor morreu. Você só deixou de ser útil. Só que o estado de exaustão e associar amor com fazer tudo e assim ser amada, e aí eu corto isso, eu não tenho mais isso, significa que eu não tenho mais amor? Não, não significa. Só que aí eu preciso observar de que outras formas a minha mãe demonstrava amor. Mas existir amor, existe. Ou, se hoje ainda não existe, pelo menos quando você era um bebê, uma criança, você tem filhos. Você sabe que um bebê sem cuidados, ele morre. Então, aquilo também é uma forma de amor.
o pequeno cuidado que seja da tua mãe, por mais que pensar, mas isso aqui não é obrigação, né? Não é demonstrar amor. Não, ninguém tem obrigação de nada e ela não tinha obrigação de te cuidar. Então, por mais que muitas vezes a gente ache que não, e lá no fundo fica esperando uma forma de amor diferente, eu espero a minha mãe demonstrar amor da forma como eu acho que seria certo, da forma como eu gostaria que fosse, isso me decepciona e isso me frustra. Aí volto a te dizer, o problema não é você não ter o contato, o problema é achar que tua mãe não te ama porque não tem contato. Provavelmente a tua mãe é a pessoa que mais sofre com essa falta de contato. Pensa hoje, se o teu filho falasse, você não me ama mais, tchau, eu não falo mais com você. Como você se sentiria? Mal, pensaria. A tua mãe, acho que é a pessoa que mais sofre com toda essa situação. Sim, provavelmente eu já saberia porque que o meu filho estava a tomar essa decisão, porque todos nós somos pessoas cientes do que fazemos e do que vivemos, principalmente quando estamos em sã consciência, né? Mas Se o meu filho observe, tomar uma seja decisão dessas, eu sincera, vou saber. você vai encontrar as suas respostas e você vai observar como isso ainda está influenciando na tua vida e nos teus relacionamentos de uma forma geral. Hum, ok. Francisca, desculpe te interromper. Não, não, está tranquilo, já que na verdade, como cortava, eu não percebia que estava a cortar e que a Yesha pretendia continuar a dizer. Eu ia dizer que eu levei um tempo de conflito muito longo para perceber que eu tinha reservas contra os meus pais, Sim? porque parecia tudo muito normal e enquanto me parecia normal, eu estava no posicionamento de procurar amor neles, de fazer coisas para ser vista, para ser amada. E de alguma forma, eu vou chamar isso de inconsciente, os meus pais alimentavam, como é que, davam-me, né? Aquilo que eu precisava, que é preencher o meu ego. Quando eu dou, eu recebo elogios, eu sou vista, as pessoas conseguem notar que eu existo. E depois, quando tenho contato com esse ensinamento, me vem um conflito muito grande. Como assim? Eu não quero ter contato com a realidade. Depois passei para uma fase em que não resolvi internamente, mas na minha cabeça estava resolvido, ok, meu pai, beijinho, tchau, vos amo. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo em pequenas ações que dentro de mim aquela relação não estava em paz. Por quê? Porque eu deixei de ligar para os meus pais, deixei de procurar e eu me sentia culpada. Se os meus pais ligassem para mim e dissessem, então o que é que se passa contigo? Tu nunca mais vias, aquilo me dava uma bola de ódio. Por que eu tenho de ir? Por que estão de me cobrar? Assim, eu sozinha. Eles até, é normal uma mãe ligar para a filha e dizer, então filha, nunca... Mas aquilo me dava uma repulsa dentro de mim, que eu depois Que era não o conseguia... medo de voltar para aquele lugar, de ter que fazer tudo para todo mundo para ser amada. Era o medo de Exatamente. voltar para o fazer esforço para ser amada. Então, o que que acontece? Nós temos níveis de compreensão intelectual, emocional e físico. Intelectual é essa situação não me dói, isso aqui está resolvido. Emocional, quando eu olho com um pouco mais de profundidade para isso, e eu sou sincera e penso, não, mas isso aqui realmente me dói. E aí eu mudo meu comportamento. Então, o problema não é a situação em si, é o sentimento da situação em relação ao acontecido. E Exatamente. eu digo por experiência que admitir que tenho problema com pai ou com mãe. Para mim era muito difícil, porque como é que eu vou dizer que eu tenho ressalvas em relação ao meu pai e à minha mãe, se eles fizeram tudo por mim, me deram tudo, se eu tenho alguma reivindicação em relação a eles, estou sendo ingrata, estou sendo injusta e estou sendo mesquinha?
porque eles me deram coisas que eles talvez nem poderiam dar, fizeram muito esforço para poder dar. Então, eu sou uma pessoa ingrata, e aquilo era um conflito muito grande dentro de mim, porque como é que eu não... Eu tenho um problema com os meus pais, mas eu não queria nem admitir que eu tinha. Só que a questão não é admitir ou não admitir. A questão não sou eu aqui hoje com a minha idade. É a forma como aquela criança se sentiu. E aí eu volto Exatamente. para o sentimento daquela criança, revejo e consigo fazer diferente. Mas eu penso que o associar o amor a muito esforço, a ter que fazer muito para ser amada, é meio que um imprint que as mulheres recebem. É algo que é bastante comum de acontecer, e principalmente no sentimento de ter que fazer muito esforço para ser amada. Isso é uma coisa muito comum que as mulheres se perdem muito. Exactly. Então é isso, eu acho que a Yesha travou, Eurídice, não sei se está aí ainda, mas hoje essa era a nossa aula, então só encerrando aqui, quanto mais franca, mais sincera eu for comigo, com os meus sentimentos, entender onde é que eu busco amor, a forma como eu me sinto amada, eu consigo mudar daqui para frente, porque senão a gente roda num looping infinito, e aqui muitas vezes a gente se perde. E principalmente quem tem filhos tende a levar padrão para os filhos. Eu não sei se você observa, se você percebe isso, Francisca, mas você percebe diferença entre a Eduarda e os meninos? No sentido de fazer mais esforço para ser amada? Eu percebo sim. Eu percebo sim. Em média, ela faz mais. Ela faz mais, né? Ela quer ser mais útil. Ela quer dar conta quer dar mais conta das coisas. Porque às vezes, imagina, nós estamos a sair, o portão é pesado. Tem o Breno que é maior e mais forte. Ela diz, não, mamãe, deixa que eu consigo. Eu às vezes peço ao Breno para fazer alguma coisa para ela ou para nós. E ela diz, eu também consigo, mamãe. Então ela está sempre a querer provar e fazer alguma coisa. E a partir daqui você orienta ela. O seu irmão está fazendo uma gentileza, você pode receber a gentileza, Exatamente. Exatamente. porque isso muda a forma como ela se comporta com o homem também. Aham, aham. E ao mesmo tempo que eu vejo isso na Eduarda, de querer fazer as coisas, tudo, eu vejo também um certo comodismo ao Breno. E é exatamente isso que eu falei, a gente deixa os homens mal acostumados, e você fica Ele fica um pouquinho acordado, tanto é que ele às vezes já usa artimanhas para desafiar a irmã, ou seja, a Eduarda, se tu lhe desafias, diz alguma coisa, tu não consegues fazer isso, aí mesmo ela vai fazer de tudo para fazer, para provar que ela consegue. E ele usa muito isso. Então eu vou devagarzinho conversando com eles, às vezes trago assim um capítulo bíblico que fala sobre os papéis da mulher e do homem, que é para lhes sensibilizar de uma forma muito sutil também, né? Porque eles são criança, muita informação, podem não saber processar, mas o implante já vou deixando, porque a Eduarda é muito competitiva. Ela quer ser o centro das atenções, quer ser vista, quer aparecer, quer dar o show todo. Mas Yeah. aí, Francisca, isso está muito relacionado com as necessidades atendidas. Obviamente que ela é uma criança, ela não vai ter clareza disso, mas de que forma você consegue fazer ela se sentir vista, amada e valorizada, sem que ela tenha que fazer esforço? Porque você muda isso nela, você Uhum. reprograma ela. Não é um caminho fácil, mas pelo menos tem consciência disso e consegue fazer diferente. Sim, sim. Yeah, 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 yeah. Então é E isso, mulheres. Muito obrigada por mais um dia. Vou disponibilizar lá no grupo a nossa gravação. E obrigada pela presença. Obrigada eu, Ah, Jaque. você está aí obrigada, É ainda? sempre uma. Eu estou aqui, tive que
que está no off, no mundo, por causa aqui das crianças. Meu, mas não Mas, dá. mas não parei de ouvir, é sempre uma lição muito boa, e que se leva para a vida. Porque aqui a gente realmente muda o padrão comportamental e muda o padrão de relacionamento. Então, semana que vem a gente está de volta, tá? Uma ótima Tá semana. bom. Beijo. Beijo, Tchau. gratidão. Um beijo.